Alfred Hitchcock é considerado até hoje um mestre absoluto do suspense. Esse cara fez vários clássicos inesquecíveis, não só para esse gênero, mas para o cinema. Alguns dos filmes dele estão ali nos meus filmes favoritos, e o mais polêmico, sem dúvidas, é Os Pássaros, de 1963, muito por conta das suas histórias de bastidores. A gente precisa falar sobre esse filme e o que aconteceu naquela época. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar de um cara que é dono de uma filmografia invejável. O cara, ele sabia muito bem o que estava fazendo, o Alfred Hitchcock. Se você é um admirador de suspense, muito provavelmente você já deve ter assistido filmes como Psicose, Janela Indiscreta, Um Corpo que Cai, Festim Diabólico e até mesmo o que a gente vai falar no vídeo de hoje, que é Os Pássaros, de 1963. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá rapidinho, @LucasTHEMaia, para mais novidades aqui sobre o canal, sobre filmes e séries de TV. O que eu vou falar nesse vídeo aqui são informações dadas em entrevistas, biografias, livros e até mesmo filmes que foram feitos em relação a essa história, as histórias de bastidores desse filme aqui. E aí você me pergunta, mas que histórias são essas, Lucas? São principalmente coisas que aconteceram entre a protagonista do filme The Birds, a Tippi Hedren, com o Alfred Hitchcock, porque ela afirmava que o cara era obcecado por ela. E se você nunca assistiu essa obra, Os Pássaros, e não sabe nem do que se trata, vale a gente relembrar rapidamente, porque esse filme ele foi revolucionário para o cinema. Tá, imagine você em 1963, uma época em que não se via muito filmes de animais atacando pessoas, né? E esse filme foi inclusive indicado a Oscar de melhores efeitos especiais, porque você tem ali um verdadeiro exército de pássaros. A gente está falando de milhares de pássaros no céu, indo para atacar pessoas. É quase ali que um Senhor dos Anéis de pássaros, uma verdadeira guerra dessas aves contra os humanos. E na história a gente segue a personagem da atriz Tippi Hedren, que ela é uma mulher socialite, rica, que conhece um advogado, se apaixona por ele e vai seguir esse advogado até numa cidadezinha ali próximo de São Francisco, onde eles estão, porque o cara foi passar o final de semana lá. E ela vai investigar a vida dele e tal. O que ela menos espera é que essa cidade pequenininha está prestes a receber um baita ataque de pássaros muito assustador. O filme ele tem todas as características de um bom filme do Alfred Hitchcock, que é o quê? Primeiro, o desenvolvimento de personagens carismáticos e a construção da tensão e do suspense a conta-gotas. Esse filme aqui ele tem 2 horas de duração. A primeira hora é só preparando o ambiente, você vai conhecendo aqueles personagens, se importando com eles, e aí na segunda metade é onde o negócio realmente acontece. Você tem os ataques dos pássaros. A gente está falando de um filme de quase 60 anos atrás, então o que eles fizeram em termos de produção para fazer aquilo acontecer é realmente um negócio de bater palmas. Agora é importante eu avisar que vão rolar alguns spoilers para eu poder explicar o que aconteceu ali nos bastidores, o que as pessoas falam tanto dos bastidores desse filme. Então, se você não quer saber mais nada, é melhor fechar o vídeo agora. A grande estrela desse filme, a atriz Tippi Hedren, está viva até hoje, inclusive com 89 anos de idade. Na época que ela gravou esse filme, foi o primeiro grande filme que ela participou. Ela era bem desconhecida. O Hitchcock tinha assistido um comercial ali no iniciozinho da década de 60 e viu a atriz nesse comercial. E nisso aí o Hitchcock ficou encantado pela mulher, né? Achou ela linda, achou ela expressiva, falou: preciso conhecê-la e eu preciso trazer ela para o meu próximo filme, quem sabe transformar ela na próxima Grace Kelly, que é uma atriz que o Hitchcock, né, fez a carreira dela estourar, principalmente na década de 50. E assim aconteceu. O Hitchcock conheceu a Tippi, convidou ela para ser nada mais e nada menos do que a protagonista do filme Os Pássaros, e ele foi além, ele convidou ela, fez um contrato para ela participar dos próximos filmes dele. Então começaram as gravações,
E a Tip, depois, né, muitos anos depois do filme, ela declarou não só em entrevistas que ela deu, como também ela fez uma biografia publicada recentemente falando mais sobre isso, que ela disse que o Hitchcock era realmente obcecado por ela, ele seguia ela, ele, né, tentava ter algo a mais, né, o Hitchcock sendo casado, tentava sair com ela e ela disse que chegou a sofrer alguns ataques físicos mais de uma vez. E ele usava o poder e a influência que ele tinha, né, o poder de diretor, para tentar conseguir o que ele queria com ela, e ela recusava todas as vezes, e segundo ela isso causava uma frustração no cara e ele ficava cada vez mais irritado e mexia ali os pauzinhos para tentar prejudicar ela. Então ela disse que não só fisicamente foi prejudicada, como também psicologicamente falando. Para vocês terem uma ideia, a HBO junto com a BBC fizeram um filme direto para televisão, mas super bem produzido, contando essa história dos bastidores. Esse filme chama The Girl, de 2012, você pode conferir. Claro que esse filme ele tem uma perspectiva da Tippi Hedren, da atriz, e esse filme mostra, eu diria, um Alfred Hitchcock mais implacável. Um cara que realmente é quase ali uma espécie de predador e que estava louco pela menina e fazia muitas coisas realmente desagradáveis e más. E o filme ele foi muito criticado por pessoas que trabalharam com Hitchcock, que chegaram a conhecer, falando que o filme era injusto, que o filme não tinha provas suficientes, a não ser alguns desses relatos que foram levados em conta, que isso poderia manchar a imagem do diretor. Bem, é muito complexo analisar esse tipo de situação. Eu não estava lá, vocês não estavam lá. Realmente é uma situação completamente desagradável. A gente sabe que em Hollywood rola muito desse tipo de coisa, né? Pessoas poderosas que tentam se aproveitar. Antigamente, então, falando aí há 50, 60, 70 anos atrás, os chefões, né, diretores, produtores, usavam o seu poder para exercer coisas nada agradáveis e absurdas em relação a esses atores e atrizes que queriam uma oportunidade de brilhar. Bem, vamos falar mais sobre os bastidores, os problemas, o que estava ali envolvido com essa situação toda. Para início de conversa, a gente tinha ali centenas de pássaros treinados, né? Você tinha um treinador profissional e ele cuidava desses pássaros. É claro que as organizações protetoras dos animais estavam de olho na produção, muitas delas eram contra, né, a produção do Hitchcock, porque achavam que aquilo ali era maltrato com os animais e tal. Para tentar amenizar a situação, então a produção do filme resolveu criar um hospital nos bastidores apenas para os pássaros. Então tiveram alguns momentos que os pássaros se machucavam, né, acontecia alguma coisa, o pássaro era mandado para esse hospital ali. É claro que tem cenas como no ataque da escola ou no ataque ali na cidade em que aparecem milhares de pássaros no céu, e claro que aqueles pássaros foram incluídos depois na edição, então era uma técnica muito usada. Muitas vezes você tem aquela cena clássica do filme em que as crianças estão correndo junto com a protagonista, então eles colocavam os atores para correr e no fundo tinha uma tela em que eles colocavam a ambientação e os pássaros voando também, que dava a sensação que eles estavam atacando todo mundo ali. Naquela época foi revolucionário. E algumas outras coisas estranhas e absurdas aconteceram, como por exemplo com o ator Rod Taylor, que fez o par romântico da protagonista. Ele disse que tinha um corvo nos bastidores, lá entre tantos outros, vários outros pássaros, que esse corvo implicou com ele durante vários dias de produção, atacou ele várias vezes, machucou. Ele disse que em alguns momentos teve que parar gravação para fazer curativo, porque ele disse que o corvo odiava ele passou a odiar o corvo também. Só que definitivamente quem sofreu mesmo nas gravações foi a atriz Tippi Hedren. A gente tem a famosa cena em que ela, lá mais pro final do filme, que ela entra num quarto e tá cheio de pássaros, e esses pássaros começam a atacar ela desenfreadamente. Deu muito trabalho, mas muito mesmo, foi a cena mais trabalhosa. Primeiro, que eles levaram uma semana inteira para conseguir
gravar aquela cena, porque o Hitchcock queria que ela parecesse o mais realista possível. Para conseguir fazer com que os pássaros avançassem na atriz, o que eles resolveram fazer? Olha só, eles amarraram a patinha dos pássaros juntamente com o corpo da atriz, e aí eles iam e realmente chegavam atacando ela, e isso, claro, que machucou a atriz. Ela teve que parar essas gravações, ela ficou tão machucada. Por exemplo, um dos animais, né, das aves, bicou a parte externa do olho dela, ela teve que ir direto para o hospital. Pararam as gravações por uma semana. They're coming! Posteriormente, a atriz disse que isso fazia parte também do plano do Hitchcock, que estava completamente chateado com a atriz por conta das investidas dele, e aí ele fez questão de fazer o negócio mais realista possível. Se isso realmente aconteceu, é muito lamentável, sem contar que tem uma outra cena em que ela está numa cabine telefônica e os pássaros começam a atacar essa cabine e quebrar ali o vidro, né, que envolve a cabine. Supostamente eram para esses vidros serem artificiais, que quando quebrassem não machucassem a atriz, que estava lá toda apertada na cabine telefônica, mas o que aconteceu foi o contrário, o vidro quebrou, acabou também machucando a atriz. E a gente vê o resultado final do filme, né, que tem momentos ali bem até assustadores, eu diria, que flerta muito entre o suspense e algumas coisas até de terror, e é um filmaço, mas a gente não imagina a tensão que estava por trás desses bastidores, né, da estrela e do diretor. A Tip estava completamente insatisfeita, as filmagens acabaram e ela tinha um contrato para fazer outros filmes com Hitchcock. E a atriz, mais uma vez, em suas declarações, na sua biografia, diz que o Hitchcock dessa vez fez questão que o camarim dela, nesse segundo filme, fosse do lado do escritório dele, para ele ter contato direto. E durante todas essas gravações ela disse que a guerra continuou. Ele insistindo, ela recusando e ele tentando usar o seu poder para dominar ela. E quando as gravações acabaram, ela estava exausta. Ela disse que nunca mais ia trabalhar com Hitchcock. E ele falou: você não vai trabalhar comigo não? Segundo ela, ele prejudicou muito a carreira dela por conta da sua influência, e ele falou ali com os outros diretores, roteiristas e produtores que não eram para chamar a Tip, até porque ela estava presa mais alguns anos à frente em um contrato com ele. Então ela ficou ali na geladeira pelos próximos 3 ou 4 anos, e depois ela fazia um filme aqui, aí passava mais um tempo, fazia outra ali, mas não foi aquela estrela em ascensão. E a Tip Hendricks sempre falou nessas declarações também que ela considera sim o Hitchcock um cara genial, brilhante, que seus filmes são excelentes, mas que ele usava desse poder e dessa influência para conseguir o afeto, digamos assim, das pessoas, e quando ele não conseguia, ele tentava ao máximo prejudicá-las. Mais uma vez, uma história que tem os seus dois lados, porque várias pessoas são críticas à postura da Tip, falando que o Hitchcock era sim um cara exigente, perfeccionista, às vezes era um pouco difícil de lidar, mas que ele nunca chegou a ser agressivo a esse ponto e forçar as pessoas a fazerem as coisas desse jeito. Mas eu acredito que tem muito gênio, tanto em Hollywood quanto fora dela, no passado, no presente, que já errou bastante, já fizeram coisas bem desagradáveis e acabaram passando impune. E você, o que você acha dessa história toda? Você já sabia dela? Você acha que procede? Ou só algumas partes? Ou que é tudo mentira? Deixa aqui nos comentários, também fala o que você acha das obras do Alfred Hitchcock e dessa aqui em específico, Os Pássaros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que é muito importante. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.